Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para a gravação de mais uma seleção de textos bíblicos interpretados no canal iCastCast. E o texto escolhido por nós foi o texto da mulher samaritana, para trazer alguns elementos sobre questões relacionadas à interpretação de textos. O texto que vamos ler está em João, no capítulo 4, do versículo 4 por diante. Vamos ler. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia a água viva. E disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O texto prossegue, né, com a passagem da volta dos discípulos, né, em que Jesus fala a célebre frase que tem uma comida que eles não conhecem, né? E continua no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito.
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, eu esqueci de ler aqui um pedacinho, né, que está no versículo 27. Acho importante ler, né, porque tá, embora o texto, a divisão do texto, do caput do texto, diga os discípulos voltam à cidade, mas tem uma passagem aqui que ficou faltando, tá? Então, a mulher, ela, depois que ouve Jesus falar todas essas palavras de sabedoria, diz assim, né, que ela acaba deixando, ó, o seu cântaro, né? Os discípulos questionam por que ele está conversando com a mulher samaritana e ela deixa o seu cântaro e volta à cidade e diz ao seu povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E aí, nesse interregno, nesse ínterim, que os discípulos falam da questão da comida, tá? Bom, esse texto tem alguns aspectos interpretativos bem interessantes. Um deles é que esse caminho, ele não era um caminho usual para os judeus. Os judeus não nem passavam pela Samaria. Então, para ir da Galiléia para a Judéia ou vice-versa, eles contornavam por uma cidade que era a cidade de Decápolis para nem passar por aquela terra, porque as acusações contra a Samaria é que eles tinham se misturado com outros povos, que seriam judeus que não teriam tido o cuidado de se casar com judeus e teriam, no caso, se contaminado e já nem seriam considerados judeus, embora seguissem o rito, né? Ali na questão da Samaria tem algumas coisas bem importantes, né? Alguns locais históricos bem importantes ali, e eles consideravam que no monte que eles adoravam, eles estavam servindo a Deus. Mas a questão interessante é que, em relação ao poço, é que se você não entende que esse poço particularmente passa um lençol freático nele, você não vai entender o que Jesus está querendo falar sobre as águas vivas. Porque uma das características desse tipo de poço é que, para tirar essas águas, que são as águas mais puras de um poço artesiano, tem que buscar água numa profundidade maior. Esse poço tem por volta de 30 metros, alguns falam que um pouco mais de profundidade. Então, quando a mulher samaritana fala das águas vivas, né, e da trabalheira que é para tirar a água viva, porque tem que levar, de repente, o balde até num lugar muito mais profundo para subir, tem que ter muito maior esforço para buscar esse tipo de água viva, né, a água que está correndo no lençol freático abaixo do poço. Então ali você entende quando Jesus fala de águas vivas e da vida eterna, né? Nessa comparação com a presença do Espírito Santo na vida do homem. Né? Em outras passagens, Jesus fala que o Espírito Santo é como uma água que jorra para a vida eterna, né? Um manancial de águas dentro da pessoa. E o interessante do texto é que Jesus revela o coração da mulher e revela sobre a vida dela. E isso chama a atenção dela, né? Primeiro ela começa a ver Jesus como profeta, depois ela vê Jesus como Messias. Embora não haja nenhum evento miraculoso no texto, né? Não tem nenhum evento miraculoso, a gente não vê que Jesus tenha feito algo do que chamam sobrenatural. É, e apesar dele ter ficado 2 dias na Samaria, os samaritanos mesmos falam que creram por causa das palavras de sabedoria dele. Então os samaritanos são bem-aventurados, porque eles não precisaram ver para crer.
E a mulher anuncia, né? A mulher já sai anunciando que Jesus é o Messias. E o texto fala de célebres passagens para nós, né? Como que os adoradores que adoram porque são templo, né? Quando lá em Pentecostes aquela chama vai na cabeça dos discípulos que estavam orando, os homens se tornam piras, os homens se tornam altares queimando, altares de adoração. Porque Deus já tinha dito que não habitava em casas feitas por mãos de homens. Então, os seres humanos, como casas espirituais de Deus, como moradas de Deus do Altíssimo. E aí, Jesus fala dos verdadeiros adoradores, que são essas pessoas que passam a viver como templos, como pedras vivas, né? Como disse Pedro, e seguindo os mandamentos do Senhor de coração. É interessante que o campo eletromagnético do coração é muito maior do que do cérebro, né? Fazendo aqui uma parte, né? Quando fala dessas águas vivas e que fluem do ventre, de um coração disposto, né? E do fato dos judeus considerarem o coração como centro, isso nos chama muito a atenção, essa consonância com a ciência, né? Com o estado de arte aí da ciência sobre questões que podem trazer alguma explicação para essa presença do Espírito Santo, né? Alguns chamam isso de vibração, mas Jesus diz que não é o local onde você está que vai influenciar a sua adoração. O que vai influenciar na sua adoração é a sua atitude de adorador, de uma pessoa que não somente louva a Deus pelo que ele faz, mas de uma pessoa que adora a Deus pelo que ele é. Esta foi a segunda mensagem dos textos escolhidos. Estamos aqui no iCastCast, fazendo as nossas gravações em 2025. Dê o seu like e curta o nosso canal e inscreva-se no YouTube. Obrigado.